Salve, salve, moçada! Vocês devem estar com saudade de mim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu sou Luciano Jorge de Jesus, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Mas primeiro, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, né, eu preciso falar de algo importante, que é do site do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Né? A gente tem essa parceria massa aí com a OTB, tem sido bem produtivo, bem legal, né? Vai lá. O site deve aparecer aqui em algum lugar aqui, vai estar um dos comentários, vai aparecer em algum lugar. E lá você vai encontrar as nossas matérias, né, os nossos dados importantes, né, notícias sobre casos que aconteceram, que estão sendo investigados, né? E também você vai encontrar lá textos de convidados, de parceiros que a gente tem, parceiras e tudo mais, a galera que tem colaborado com o Observatório. E, além disso, você vai ter outras coisas que são muito importantes. Primeiro, nós temos várias camisas. Eu hoje estou usando a camisa de passeio do Observatório, né? Ela vem com as iniciais aqui do Observatório. Uma camisa mais, tipo assim, uma linha mais descolada. Então, essa é uma camisa que você vai encontrar no site do Observatório, né? E também, algo muito importante, né? Que eu sei que muita gente usa isso como fonte de estudo, né? De estudantes do ensino médio, da graduação e pós-graduação utilizam esses dados, isso é muito importante, que são os nossos relatórios anuais, né? A gente está com o relatório que saiu no ano passado, que saiu no ano retrasado ainda, né? 2023, né? Que foi o relatório que saiu no ano passado, em 2024. Os nossos relatórios, eles sempre contam notícias, né, sobre casos de discriminação no futebol e em outros esportes do ano anterior. Então, a gente tem um compilado desses dados, então ali, a gente reúne esses dados, tem, né, toda uma parafernália, metodologia, essas coisas, né, que a gente utiliza para trazer os dados para o público ter ideia do que acontece de discriminação e outras opressões no esporte, no mundo do esporte, não só no futebol. Muito bem, falei disso tudo, agora eu vou apresentar hoje o nosso convidado, que joga ali na meiuca ali, né? E aí ele tá num lugar importante, que ele não é só um cara que dá a porrada para desarmar, ele também é o cara que faz a transição de jogo. O que que é transição de jogo? Ele se vira, ele explica. Eu não vou explicar, não, vou deixar para ele. Mas vou apresentar aí o William Maranhão. Seja bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma honra estar aqui, né? Falando sobre questão racial. Como você mesmo citou aí, não é só dar porrada, né? Mas também a questão ali de sair da parte defensiva para a parte, né, ofensiva, né? A transição, para poder colocar aí a rapaziada em umas condições melhores para poder a gente fazer os gols, né? Muito bem, então olha só, a nossa conversa hoje ela vai passar por um lugar que eu tenho, né? Eu estava até conversando isso com a minha companheira, que é esse lugar no campo de jogo, né, em relação, e que eu acho que passa muito pelas questões raciais. Eu vou chegar lá, mas ainda não. Por quê? Porque primeiro eu gosto de fazer uma parada que é o seguinte, ô William, é, tava dando uma fuçada aqui e tal, aquela coisa toda. Você está com 29 anos, é isso? 9 anos. 29 anos, 30. então já tá quase 30, então já é aquele jogador experiente. Tava dando uma olhada aqui no seu currículo, que ele já é, né, por equipes que você passou e tudo mais. A primeira pergunta que eu gosto muito de começar é sempre com a trajetória, né? Como que inicia a trajetória do William? E o William Maranhão é porque você é maranhense, é isso mesmo? Como é que é? É isso mesmo, né? E isso parte até de uma situação, né, que corre muito no futebol, né? Às vezes a gente vem ali do Nordeste ali. Aí, muitas das vezes as pessoas não chamam pelo seu nome, né? Já vem ali pelo nome do estado, né? Até hoje eu me pergunto, não sei o porquê, né? Mas aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? E quando eu cheguei ali com 16, 17 anos ali, e o pessoal, meu nome é William Marlon Ferreira Moraes, né? Mas aí o pessoal Maranhão, Maranhão, e ali pegou. E é engraçado que no Maranhão, lá atrás, teve muita essa questão
de idade, né? De que, pô, não tem aquela idade, né? É gato, é. E aí isso ali vai indo e ele acaba tendo um peso, né? Chegou até um tempo de um presidente do clube me ligar e perguntar se de fato eu tinha aquela idade que dava tempo de mudar esse nome, né? E aí eu falei, todo mundo já me chama de Maranhão, não precisa, só coloca o William na frente, né? E aí ficou o William Maranhão e de fato não tem a idade alterada, não. Mas é algo que no passado ali no Nordeste em si, né? Teve muito, não só no Nordeste, né? Veio no Rio também, vários lugares do Sul, do Sudeste. Mas aí, de fato, até rola até um preconceitozinho, queira ou que não, né? Uma xenofobia Sim, aí, na questão do maranhense e tal. E foi daí que surgiu. E aí eu levo com muito carinho, hoje em dia, né? Eu sou um cara defensor aí total do meu estado aí. E, e aí é o Ilha Maranhão e não abro mão, né? por sinal, a cidade de São Luís foi uma das cidades mais bonitas que eu visitei na minha vida, assim, né? Eu tive em São Luís a um convite, foi 2023. Tive lá para uma aula magna, no curso de Direito. E aí, assim, a gente fala muito pouco desse lugar do estado do Maranhão, né? Porque o estado do Maranhão possui uma influência afro-brasileira muito grande, né? A gente tem as práticas de religião de matriz africana e que lá não vão ser só o candomblé e a Umbanda, né? Tem outras práticas de matriz africana, né, religiosas que estão ali, e também coisas como o tambor de crioula, né? A gente tem várias coisas que possuem, que tem essa relação com a nossa ancestralidade africana. E é Sim, um estado que eu acho que, inclusive, precisa ser observado com mais atenção, para o modo como a gente imagina, né? O que que é o lugar, né? Da identidade afro-brasileira e tudo mais. O reggae é muito potente no muito forte. estado, né? Então, Ah, assim, eu acho que falta um pouco mais de atenção. Mas, cara, você disse algo aí que eu acho muito interessante, que é sobre essa questão do tal do gato, né? E de se é, colocar isso em determinados lugares, né? Em detrimento de outros, né? Nunca se fala, por exemplo, que um jogador europeu pode ser gato. Mas é, sempre se fala que jogadores do continente africano, camaroneses, senegaleses, que eles têm a idade adulterada, né? isso é E, verdade. e isso é algo problemático. Mas, por exemplo, isso é algo que pode estar muito presente no país como o Brasil, de dimensões continentais, em que em determinados lugares talvez isso aconteça, porque você tem uma dificuldade de registro de Sim, nascimento e tal, mas acho que até isso deve ter sido superado nos dias atuais, né? Talvez isso aconteça que a gente viva em um país imenso, né? Mas sim, perfeito. até isso eu acho que precisa ser colocado em xeque. Será mesmo? Será, né? Acho que a gente precisa consultar quem entende. Eu não entendo, então eu prefiro ficar aqui no será. Acho que não. Bom, vamos seguir aqui. Quando foram os seus primeiros passos jogando bola? Tipo assim, qual foi o primeiro momento que você falou assim, pô, chegou a hora de virar? Acho que é isso, acho que é bola mesmo, eu quero jogar bola. Quando que foi esse momento? Eu venho de uma família onde o meu avô, né, ele foi atleta profissional. O meu pai tentou ali, mas aí, por ter já família, tal, ter esposa, ter filho, ele foi pro lado da polícia, né, na época. Mas o meu tio, que é irmão dele, ele se tornou atleta também. Isso ali desde pequeno, né, eu tive sempre essa vontade, né, de querer estar no meio ali, de querer ser um atleta, mas aonde virou mesmo foi nos jogos escolares, por isso que eu acho muito importante, né? Inclusive eu parabenizei recentemente lá a pessoa responsável lá em Pasto Lumiar, que foi a cidade é ali próximo de São Luís, né? Que voltou a ter os jogos escolares, que foi bem nos jogos escolares mesmo que as coisas começaram a mudar, que ali rola aquela competição, né? E aí ele acaba indo bem, e logo depois
acabo também ingressando ali para o Sampaio Corrêa, que é um time de São Luís, de base, e ali eu vi que de fato eu queria, né, eu queria seguir esse caminho, e desde então eu comecei a entender um pouco mais, né, e falar para meus familiares também que era algo que eu queria, apesar que não, como a gente sabe que o Nordeste é um pouquinho mais complicado, né, assim, as coisas são um pouco mais difíceis, minha família não queria muito a princípio, mesmo tendo atletas lá, porque foram atletas locais, né, e acabaram não virando muito na questão financeira, e aí eles queriam que eu, né, que eu estudasse, né, fosse mesmo de fato um médico, um advogado, assim, é o que eles queriam, né? Mas aí eu sempre falei com ele, falei, pô, não, quero virar um atleta, eu não vou deixar de estudar. Né? À toa que quando eu saí a primeira vez, eu fiquei de fora mesmo do Maranhão, porque eu fui primeiro para o Rio Grande do Sul, depois voltei. E quando eu fui para o Rio, minha avó, que ela me criava, ela me pediu, meu filho, mas termina os... Eu falei, não, pode ficar tranquilo. E aí o meu tio, que morava em Piedade, aonde ele me deu todo o suporte naquele início, eu procurei uma escola e terminei os estudos ali no MEA, lá no Rio de Janeiro, mas terminei muito pelo pedido dela também. E desde então segui minha carreira aí. Então, vamos lá. Eu quero dar um passinho atrás que você disse uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. Você falou de seu pai e de seu avô. O seu pai não chegou a atuar como profissional, né, por conta da família que já tinha, e tem o seu avô. Então eu vou no seu pai primeiro, que aí depois a gente puxa para o seu avô. O seu pai chegou a jogar de forma amadora, Chegou de várzea e formador. tal? É. É, chegou. Isso lá em Quase São Luís. em São Luís. Né? Qual que foi o time que ele jogou lá? Ah, ele jogou no... Tem um Náutico lá, né, que é bastante conhecido. Tem o Balança Rede, Corinthians. Então, vários times da cidade ali quase vira profissional. Muitas pessoas falam que ele era até melhor que meu tio que virou profissional, né? Mas aí é o caminho, né? É, cada um seguiu o seu. É isso. E o seu tio jogou onde? Meu tio jogou no Maranhão Atlético, jogou num time também de fora, chegou aí até o Fortaleza Uhum. e felizmente teve uma lesão e não teve muita cabeça, de fato, depois da lesão ele acabou estourando um pouquinho, teve que parar precocemente, né? Aham. E seu avô? O seu avô jogou onde? Meu avô, um tempo mais complicado, eu jogou no motoclube, numa época acabou que era Sampaio Corrêa, o motoclube e o No Maranhão, né, os motoclube. três. É, o Sim. motoclube nessa época era bem, né, bem conhecido, bem falado, e ele jogou nessa época boa do motoclube, mas também foi o único clube, né, que ele jogou profissionalmente lá. Depois também teve que parar para ir para uma situação que, que ia dar mais suporte para a família, né, que naquela época financeiramente também futebol era mais complicado, né. É. Para você que está vindo aí, lembra sempre disso. Isso é muito importante dizer. Você sabe me dizer mais ou menos, William, qual foi a época que seu avô jogou lá no motoclube? Você Ali sabe? 70, eu acho, ali, né? Então, Então, se a gente, então, se 70 e a pouco. gente puxa mais para trás e pensa nessa galera jogando bola, a gente não está falando do que é hoje, né? Que tem outros valores, tem outras preocupações e tal, outros cuidados. O futebol jogado antes não é o mesmo que se joga hoje. Então é importante lembrar disso. Então vamos voltar aqui. Então isso é algo de família, vamos dizer aí, como diz o outro, são casos de família, né? Então a família inteira é envolvida com bola, envolvida com futebol, e você começa a jogar então na base no Sampaio, Sampaio, e do isso, Sampaio você vai para o Rio. pro Rio de Janeiro. Para jogar onde? No Boa Vista, No Boa Vista. Aí lá lá é o lugar que você se profissionaliza. profissionalizo, passo bastante. Antes disso, né, teve, como todo atleta, a gente bateu em vários lugares que não deram muito certo. Né? O primeiro lugar que eu Uhum, fui foi no Rio Grande do Sul, depois voltei, aí teve uma peneira, que foi até do São Caetano, né? São Caetano, né? Era o São Caetano que a gente conhece aí, que estava bem. E aí também passei local, que foi em São Luís. Quando eu fui para São Paulo já não deu certo, voltei. E aí depois eu saí da base do Sampaio, né? Que era o Sampaio Corrêa, uma parceria com o Cefama, que era o Centro de Formação
de atletas do Maranhão, era uma parceria do Sampaio, e aí eu fui para o Boa Vista, né? No Boa Vista eu fiz um teste lá e as coisas aconteceram. Boa Vista sempre foi um time, né, de menor expressão no Rio, mas bem organizado, né? Assim, para jovens e profissionalmente também. Era um time que sempre contratava medalhões que estavam parando ali. E Uhum. ali foi importante. Passei muitos anos ali no Boa Vista, né? Até que em 2018 as coisas começaram a andar, né? A virar de vez. Qual foi o ano? 2018. 2018. E aí, quem olha para sua carreira vê que você é um desses atletas que circulou muito, né? Que passou por vários times e tal. E antes da gente avançar um pouco mais nas equipes que se jogou, porque você vai também trazendo elementos. Quando você se formou, quando você se formou, não, né? Porque eu acho ruim isso, a ideia de se formar, que a gente está sempre em formação. Quando você deu início lá, né, na sua carreira, foi sempre jogando como meia, como que isso aparece para você lá? Sei lá, a oportunidade para você jogar bola foi sempre como volante ou jogava mais à frente, jogava mais atrás? Como é que era isso? Quando eu comecei na base do Sampaio, né? Rola muito aquele negócio do cara ser canhoto, né? Então você tem algumas, ou você é lateral esquerdo ou meia esquerda, né? E aí eu lembro bem que no teste, né? A primeira vez no teste, aí aquele negócio de chamar ali os atletas que iam fazer o teste aquele dia. Quem é zagueiro? Vem pra esse lado, quem é lateral, tal. E aí eu vi que o lateral esquerdo sobrou pouco, tinha poucos jogadores. Eu falei, não, eu vou ali que é mais fácil, né? Tipo assim. Só que aí nesse dia, beleza, deu tudo certo. Cheguei em casa, meu avô, né? Ele perguntou, esse que foi atleta, me perguntou qual a posição que eu joguei. Pô, ele ficou putaço comigo. Ele até, pô, tu não é lateral, pô. Tu não é lateral esquerdo. Que isso, não. Amanhã pode mudar, tá? E aí eu cheguei no dia seguinte, aí falei, não, eu sou meia e tal. E aí o treinador na época mudou. Tinha mais concorrência, de fato, comecei um pouquinho mais atrás, né? Mas já. Aí depois as coisas começaram a mudar e o treinador, teve um treinador da base que chegou, "Ó, eu acho que recuando você um pouco mais para volante, eu acho que você se destaca um pouco melhor, né? E aí foi o que aconteceu, né? De volante, desde aí então, do Sampaio para outros clubes, eu sempre me apresentei como volante, né? E desde então fiquei. Às vezes de primeiro volante, mais marcador, outras de segundo, né? Que chegava um pouquinho mais na frente, mas sempre como volante. Muito bem, muito bem. Então, do Boa Vista, eu estou vendo aqui, aí qualquer coisa você vai me corrigindo, tá? Do Boa Vista, você chega lá Como em volante. 13 como volante, Como 2013, volante. 2000, e aí, 2002, isso. e aí você fica no Boa Vista até 2018. É isso Né? mesmo? Isso mesmo. Agora vem cá, como é que é essa coisa de jogar um campeonato que é tradicional, né? Tem gente que gosta de falar que ele é muito charmoso. Como que é jogar um campeonato como o Campeonato Carioca, que é um campeonato que ele é marcado, né, pelas quatro potências do estado e tudo mais, estão ali concentradas na capital e tudo mais, sendo atleta de um clube do interior do estado, cara, como que você, vindo de um time, vamos dizer assim, de menor expressão no estado, como que você olhava para esse campeonato, cara? Cara, eu olhava como oportunidade mesmo, né, para atingir outros patamares, né? E chegou um tempo que eu até duvidei, né, de mim mesmo. Falei, pô, será se é isso mesmo, né? Será se é isso que vai dar futuro para mim? Porque como eu relatei para você, foram anos ali naquele clube, foram vários campeonatos cariocas, né? E disputando, às vezes bem, às vezes não tão bem, mas o clube ali sempre se mantinha depois dos grandes ali, né, dos quatro, entre quinto e sexto, então tinha ali uma visibilidade, né? E aí era mais para isso mesmo. A gente sabia que seriam jogos, só mais contra os grandes, para aparecer mesmo, de fato. Eram jogos de oportunidades.
E, e ali foram anos, cara, foram anos bem difíceis. Inclusive, eu cheguei num ano que as coisas começaram a andar mesmo, foi em 2018. Eu cheguei e falei, pô, esse é o ano. Se as coisas não acontecerem, não, eu acho que eu posso até parar e começar outra coisa aí, né? E aí, aquele ano mesmo foi um ano onde a gente chegou numa final de Taça Guanabara contra o Flamengo, né? Tinha até o Vinícius Júnior. E ali, logo depois que terminou o campeonato, as coisas começaram a andar um pouco mais, né? Nesse ano eu terminei até no Vasco da Gama, né? Por sinal, deixa eu aproveitar esse aqui e mandar um beijo para alguém muito importante para mim, que é o meu primo. Meu primo, que é treinador ele é treinador de goleiro do Volta Redonda, Alex Pelé. Beijo para você, primo. Ah, Vou mandar esse episódio para ele ver. Ele é treinador de goleiros do Volta Redonda e você disse algo que é muito interessante e que o trabalho do meu primo, por exemplo, ele, homem negro, goleiro, e aí ele apareceu. O Volta Redonda foi campeão, acho que da Taça Rio de 2002, 2003, foi algo assim esse ano. E aí o trabalho dele fez com que ele também fosse para o mesmo time que você foi. Foi o Vasco da Gama depois. Assim, você roda para o lugar, mas você vai para o Vasco, isso. né? Mas ele também foi pro Vasco, aí agora ele voltou pro Voltaço, tá lá com o Voltaço, segunda divisão do futebol brasileiro. Mas, cara, 2018 é o ano. O É. que acontece no ano de 2018 que você acha que é fundamental para essa virada sua? Cara, foi muita questão da resiliência mesmo ali, né? De passar por momentos complicados, entender que seria muito difícil, né? Mas que conseguir dar a volta por cima, porque mesmo naquele ano sendo bom, é que a gente chega na final de Taça Guanabara, a gente perde, mas aí tem uma visibilidade boa. Mas depois daquele tempo, durante 2 meses, não aparece nada, né? Depois do Carioca. E eu tinha falado para mim mesmo que seria o ano e tal. E aí, depois de tanto tempo, aparece uma situação para um time da segunda divisão do Rio, né? Sendo que eu estava numa primeira, falei que era o ano. E aí, ali fosse passar um tempo e eu tinha acabado dando um ok para esse time, porque meio que desempregado. Eu teria que receber algo, teria que ir para algum lugar. E de fato deu ok. E naquele ano, né, eu dei ok e eu estava em São Luís, né? Quando eu ia para o aeroporto pegar o voo para ir voltar para o Rio, né, para ir para o Audax, até o Audax, o nome do time, para eu ir para o Audax me apresentar, estava eu e minha ex-mulher, minha ex-esposa. O voo, eu pedi o voo para mim e para ela, e só tinha o voo dela, não tinha o meu. É algo bem maluco. E aí era uma madrugada e tal. Aí tinha o dela, eu chego e falo pra ela, ó, se você quiser ir, tu vai pra tua cidade, né? Daqui a pouco eles devem mandar minha passagem, eu vou, né? Teve algum erro. E aí, o engraçado é que ela não quis ir e tal. E aí, no outro dia, no dia seguinte, o Santa Cruz liga, né? Pra tu ver que não era pra eu ir lá pro Caramba, hein? Audax, era. Pô, doideira, foi Caramba! ponto. E aí eu fui pro Santa Cruz, na época eu tava na Série C, mas um clube gigante, né? Pô, um clube totalmente, pô, pra quem ia pra uma segunda divisão do Rio, jogar uma Série C de brasileiro, num grande clube onde já tava na Série A há pouco tempo. Então foi algo, pô, surreal, assim. E acabo indo pro Santa Cruz. E do Santa Cruz, que eu vou muito bem, em poucos meses, aí eu fui pro Vasco, né? Mas foi um ano bem, assim, nem maluco, né? Assim, parece que as coisas não iam andar e daqui a pouco andaram, né? E, Cara, e deu tudo certo. porque no Boa Vista vocês jogam só o Campeonato Carioca e Isso. aí fechou o Campeonato Carioca, acabou o ano, é isso? Acabou. Era isso? Às vezes tem, dependendo da colocação, tem uma série D, né? Só que no meu tempo eles não davam muito valor, entendeu? Falavam que tinha muito gasto e tal, aí disputava por disputar. E tinha a Copa Rio, né? É como se fosse uma Copa Paulista em São Paulo, né? E Uhum, assim, é uma Copa bem de boa. E meu contrato aí, acho que só tinha mais um ano, eu terminava aquele ano no Boa Vista, entendeu? Então, de fato, teria que passar um tempo, mesmo que tivesse alguma competição, mas era tipo 5 meses depois, entendeu? Então, aquele tempo todo ali, uhum, você, meio que você ia ficar em casa, porque eu não acho que eu não tinha mais idade de junho também, né? uhum. E, e ali ele foi bem complicado, né? Mas deu tudo certo.
E aí você vai só pro Santinha, com aquela torcida monstruosa, Monstruosa. aquele estádio, porque o estádio do Santa Cruz é uma loucura, né? Você vai jogar no Arruda. Não, Cara, me conta, porque assim, a gente está muito concentrado, tá ok, eu quase entendo, mas assim, as pessoas precisam entender que o futebol no Nordeste é uma coisa louca. É uma coisa impressionante. Eu diria que, em termos de mobilização, vê bem, em termos de mobilização, a Copa Nordeste ela equipara o Campeonato Brasileiro. Tá? Estou falando de mobilização, estou falando de sim. como as pessoas se mobilizam e tal, e de forma equiparada. Se a gente pensar no número de equipes e tal, ela está quase pertinho do Campeonato Brasileiro. Não sei se eu estou exagerando, não sei se eu estou muito emocionado e tal. A influência de um amigo muito querido, torcedor do Vitória, Irlan Simões, que hoje tá no Sport TV e tal. Mas é isso mesmo, cara? Assim, o trem é louco assim mesmo? Como é que foi? Cara, lá é louco mesmo, né? Porque a torcida, ela vai ao estádio, pode ser com qualquer time que joga lá e, assim, ela, pô, se mobiliza de um jeito. O Nordeste em si, eu joguei também no Ceará e lá pô, é surreal mesmo as coisas, assim, o que acontece, né? E o Santa a gente não tem nem o que falar, né? Pô, ali eu vi de fato o que é jogar mesmo com uma grande torcida mesmo, num estádio, num estádio que dispensa comentário, assim, que pô, atletas ali, quando vão bem de fato, seguem para outros rumos melhores, né? E ele foi muito importante para mim, né? Apesar do pouco tempo, mas eu falo que foi muito importante. Eu acompanho o Santa Cruz, estou louco para eles subam, né? Eles foram para a Série D, infelizmente, mas agora tem tudo para subir novamente e chegar num patamar onde eles já estiveram, né? Que foi com grandes conquistas, e tal. Mas o Nordeste em si mesmo, como tu falou, né? Se equipara muito mesmo assim a um brasileiro, porque lá dificilmente tu vê um estádio vazio, né? Pois é, pois é. Eu tô aqui em Belo Horizonte e a gente vê muito, né? Aqui, BH, a gente tem três times, sendo que um deles você jogou, você vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas tem uma diferença, cara. Cara, Pernambuco tem quatro grandes times. É quatro, né? Santa Cruz, porque Santa Cruz, Náutico, Esporte. Sport e não sei se estou É, esquecendo mais um. Não, os três, né? são três. Agora que o É, Retrô então, tá vindo, então assim, mas são três. três grandes times. Aí nós temos Ceará e Fortaleza, e assim, e sem contar a Copa Nordeste, assim. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado e observar com carinho uma região que ela é tradicional no nosso país em relação ao futebol, né? A gente precisa prestar mais atenção. Então, bom, você sai do Santa Cruz e vai para o Vasco, né? E aí, como é que é? Porque o Vasco a gente sabe, né? O Vasco é um clube tradicional, um clube grande, mas é um clube que tem vivido, infelizmente, entre altos e baixos, assim, né? Como que foi a sua experiência como atleta do Vasco da Gama, cara? Então, é por isso que eu acho que talvez não foi algo assim, pô, bom pra caramba, assim, porque, como mesmo tu falou, a política lá é bastante complicada, mas aquele ano ali, quando eu chego, que eu falo que foi um ano diferente mesmo, mágico, foi um ano bom porque eu vim de Santa Cruz de uma Série C, é uma competição totalmente diferente de uma Série A, mas que eu chego jogando no Vasco, né? Porque eu tô bem fisicamente, bem mentalmente, e eu chego e jogo no Vasco. Inclusive, eu termino o ano jogando um jogo super difícil contra o Ceará, que a gente precisava pelo menos empatar para não cair, e onde eu joguei numa posição que não foi minha, de lateral esquerdo, né? Então, aquele ano foi um ano muito importante, foi um ano onde eu pude também até renovar com o Vasco ali, para mais 2 anos, se eu não me engano. E foi um ano bom para mim ali. Só que a política ali a pressão, né? Mas assim, no início ali foi bem engraçado que no Santa Cruz, apesar de ter uma torcida imensa,
mas não era de tanto de assim de redes sociais, de chegar, de, né, de... E quando eu chego no Vasco, cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida assim, né? O tanto de tipo de, eu não ligo muito pra isso, né, mas tanto de seguidor, de mensagem, é, mensagem no, no Instagram, assim, eu falei, caramba, tô em outro lugar mesmo, de fato. E e assim, logo nos anos seguintes já não foram tão legais, né? Que no ano seguinte eu vou de empréstimo para o América, onde foi um ano muito bom lá, né? Mas no Vasco em si, assim, foi uma experiência muito boa nesse início. Logo depois, as coisas não andaram, que foi aí que eu segui para outros caminhos, né? Porque eu tô aqui com a minha colinha aqui na minha frente. Você fica no Vasco, vai pro América e aí vai pro Atlético Goianiense. Não é isso mesmo? É isso mesmo, vou para o América e eu volto para o Vasco e logo depois vou para o Atlético Aham, Goianiense. isso. Como é que foi essa passagem sua, William, pro aqui em Minas, aqui, você jogando pelo América e tal, que é um clube que é um clube pequeno para médio e tal, né? Pensando em expressão nacional, mas é um clube importante da cidade de Belo Horizonte, que mobiliza pessoas e tal, apesar de, né, de não ser uma torcida imensa, mas é uma torcida cativa que está ali presente. Como é que foi essa passagem, cara, assim, aqui? E que momento do ano que você ficou aqui? Foi bom pra caramba, assim, eu falo que é um clube também que eu levo comigo no coração. Quase eu fico por mais tempo, só que aí eu voltei pro Vasco. Eu chego depois do estadual, depois do carioca, eu vou para o América. E aí começa o brasileiro, eu fico o brasileiro todo no América, né? E ali, por detalhe, a gente não sobe, né? Infelizmente, faltando 2 rodadas para acabar, eu me lesiono, né? Eu tenho acho que a lesão, pior lesão da carreira, que foi um grau 3 no adutor, rompeu ali o adutor com a questão da inserção ali do adutor, né? E, e ali eu fico de fora dos últimos 2 jogos do Brasileiro da Série B, né, daquele ano. Mas aquele ano foi fantástico porque também eu falo que foi bem complicado no início, que a gente não inicia tão bem e a gente tem uma arrancada de doido ali. A gente começa a ganhar muitos jogos e a gente acaba na última rodada dependendo só da gente. E aí um empate a gente conseguia subir, né? E infelizmente ali não tinha aconteceu, a gente perdeu o jogo pro último colocado, a gente até sido rebaixado já, que foi o São Bento. A gente acaba não subindo. Foi bem frustrante, mas aquela temporada ali, assim, tive bastante jogos, né? Joguei bem. Então, foi bem legal. Foi um ano apenas só, né? Quase um ano ali, foi questão de 8 meses, 7 meses ali, mas foi bem legal, assim. Aí fiz bastante amigos, até hoje. Esses dias eu joguei contra o América, né? E aí revi alguns amigos, isso é bem legal. Pois você teve que ir com o Atlético Goianiense, foi esses dias para trás, É, não é? foi. Ô, William, por que assim, eu tô aqui pensando aqui, porque eu me lembro bem dessa temporada de 19 pro América, e que acho que era o Lisca que era o técnico seus na Não, época. o Lisca chegou depois, era O Lisca chegou depois, né? um ano seguinte, era o Anderson Conceição. Ah, tá. Sim. E, e foi assim, Detalhe, detalhe. detalhe, cara, assim. É. é, Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tô com ela na cabeça, eu sempre quis perguntar isso para vocês. Como que às vezes. Na verdade, é mais um comentário e eu queria que você refletisse comigo aqui. Como que às vezes a gente julga muito a carreira de um atleta em cima da vitória e da derrota e não pela trajetória? Tá, tudo bem. Todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer subir de divisão e tal. Mas algo que eu tenho notado muito conversando, né? Pô, conversei com o Batatinha, eu conversei com o Roberto, né? Que jogou contigo e tal. E conversando com todos eles, a impressão que eu tenho é sempre a seguinte: Luciano, a gente está, cada um de nós aqui, você está deixando isso claro o tempo todo, tá a gente o tempo todo aqui lutando pelo nosso trabalho, pela nossa família, tá todo mundo dando o seu melhor. E aí se encontram dois times, você disse o último jogo foi contra o São Bento, tipo, já tinha caído, e que também buscava dar o seu melhor.
Como que você lida com isso, cara? Com essa questão de muitas vezes a crítica vir em cima do resultado ali, né, da vitória, da derrota, e despreza às vezes uma trajetória, despreza às vezes um momento que o atleta não está bem porque tem outras questões que fogem e que a gente não está vendo. Como que você olha para isso? Como a gente fala aqui às vezes, né? Assim, o ontem, o teu passado ali parece que não vale de nada. Se todo dia, todo jogo você tem que provar, ninguém quer saber, né? Se você tá bem mentalmente, se aconteceu algo. Você tem que ser o teu melhor sempre ali, né? Todo mundo acha que você vai conseguir chegar ao nível onde você já chegou, mas às vezes não é assim, né? A gente não consegue todos os jogos manter aquele nível, todos os campeonatos, né? E como você mesmo falou, né? Ver o atleta muito pelo que ganha também, né? E às vezes não é assim, a gente vê até pelos treinadores também, né? Às vezes tá vendo ali que eles mesmos falam, né? Pô, a gente conseguiu aqui o desempenho, mas não o resultado, né? Conseguimos jogar, o time jogou bem, mas não o resultado. Mas o futebol, somente no Brasil, né? Infelizmente é assim, né? Ninguém tem paciência. A gente sabe o tempo todo que se a gente não mostrar no, no dia seguinte, não vai valer de nada o teu passado, né? E infelizmente, né? O futebol, ele tem, pô, acho que ultimamente tá sendo até meio chato, né? Até mesmo com o torcedor, assim, sabe? Porque, assim, algumas críticas, assim, algumas coisas que ficam te perturbando, assim, e, pô, ninguém respeita o que tu fez por aquele time, Sim, entendeu? O teu passado. Então, assim, se você vai bem, beleza, pô, parabéns. Se você vai mal, é o pior jogador do mundo. Então, sim. é o tempo todo dessa forma, né? Cara, nós vamos voltar um pouquinho mais, um pouco nessa ideia e tal. Mas eu queria falar um pouquinho mais para a gente avançar, porque você fala um pouco de América e tal. E aí, 2021, você está no Atlético Goianiense, que é para onde você voltou. E é durante a pandemia, né? Como é que é o ano da pandemia para um atleta profissional, para um cara que muitas vezes está em campo e que o torcedor é um motivo importante dele estar ali. A família é muito importante, e tal, mas a torcida também é, né? Como é que é jogar, William, uma competição com o estádio vazio, cara? Como que você olhou para isso assim? Cara, foi bastante complicado assim, né? Porque eu vim 19 do América, volto pro Vasco, aí eu consigo tratar a lesão que eu tive lá, né? Continuei. E logo depois ali veio a pandemia e parou tudo, né? E aí parou logo na volta, começa a voltar devagar ali e tal. E eu vou pro Atlético Goianiense. E chego lá e o clube não podia treinar. Em Goiânia estava proibido, né? E aí o clube se desloca para Trindade, que é uma cidade próxima, onde pode fazer alguns tipos de trabalho, mas com algumas, né, algumas situações onde tinha que ter prevenir ali, né, ter calma ali. E aí a gente começa ali os trabalhos antes dos jogos, né? E quando chega os jogos, cara, tu vê, pô, tu escuta o treinador, escuta os atletas ali conversando, mas sente aquela falta da torcida ali, né, daquele do calor mesmo. De fato, parece até um amistoso, né? Um treino, né? E no início ali foi bem complicado, porque a gente, pô, às vezes falta isso para de fato ser um jogo para tu se concentrar até melhor. Mas acaba sendo bom para nós, porque ali o time sobe para a Série A, naquele ano 19 eu não consigo com o América Mineiro, por detalhe, mas eu vou para um time que subiu, que foi o Atlético Goianiense. Eles comemoraram no nosso, nosso choro, né? A gente não sobe e o Atlético sobe. E eu vou para o Atlético. Inclusive, quando eu chego no Atlético, os caras até brincam. Ó, você sabe o nome da nossa praça aí em frente? Eu falei, não. Ela se chama São Bento, a praça, que é em relação. Maravilhoso. E aí eu fico naquele. Caramba, cara. E aí eu acho que assim, pra gente aquele ano, se tratando de resultado, foi bom, porque a gente se mantém numa Série A, um clube que é a Série B, e em 21 a gente consegue manter ainda também, consegue fazer um ano pô, muito bom, que quase bate a Libertadores, né? A pré-Libertadores, foi até o América, a gente ficou em nono, foi a melhor competição que o Atlético Goianiense já fez.
Mas assim, esse início de 2020 e o início de 2021 ali, que ainda estava sem público, né? Depois começou a vir 30%, 40% do público, mas esse início Sim. foi bem, bem complicado, né? Assim, Aliás, o parênteses, tá? O time de 2021 do Atlético Goianiense era chato, era é, mordido. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, foi. 2-1. Atlético sai ganhando. 2-1 Atlético Goianiense. Eu lembro que eu xingava horrores. E, É, cara, porque tem um negócio desse ano que eu queria que você. Que eu me lembrei que agora acho que é legal a gente conversar um cadinho. Porque eu lembro que em 2021, o Atlético estava, né, o Atlético Mineiro montando o time e tal, e o Atlético precisava de um zagueiro. Aí o Atlético olha e fala: opa, não, peraí, nós temos um menino ali, tá no Atlético Goianiense, o Natan. Natan Silva, ué, peraí, não. Traz ele pra cá. é, Como que isso bate, cara? Porque a gente tem muito isso, né, no futebol brasileiro. Pega o jogador da base, empresta, manda para outro time e tal, aí depois busca. Porque o Natan era central naquele time, né, no setor defensivo do time Celso verdade. ali, né, do Atlético Goianiense. E ele estava muito bem certinho ali naquele time, né? É, como que vocês, como que vocês olham para essa mudança e como dar o passo seguinte, que pra você ver, que você disse que foi tão importante para o Atlético Goianiense, quase bate Libertadores. Como que vocês olham para isso, cara? Como que vocês olham para esse processo, para um ano que foi muito bom? Como que vocês Como, olham, cara? como eu te falei, né? O 21 ali foi um ano bem mágico, assim, para o Atlético Goianiense. E, de fato, quando a gente começou a ganhar os jogos ali, começou já a ter aquelas procuras pelos atletas. Inclusive, naquele ano, né? Eu vou também para um bom clube, né? E tem muita procura para por vários atletas ali, né? No meio da competição mesmo, né? A gente, pô, já... E a história até do Natan é curiosa, né? Que pô, o Natan estava muito bem ali na zaga ali mesmo, de fato. Era ele e o Éder, se não me engano. Né? Depois o Éder foi até para o América Mineiro. E eu não sei se é dessa forma, mas foi o que chegou entre nós, é que o Atlético Mineiro estava procurando um zagueiro e parece que o Cuca ele chega e fala de um zagueiro do Atlético Goianiense, só que ele não sabia que ele era do Atlético Mineiro, É né? isso. Aí ele chega e fala, pô, eu gostei daquele zagueiro lá, o Natan, do Atlético Goianiense, e o diretor na época, esse nome do diretor, acho que tá até na seleção, se eu não me engano. E ele chega e fala, não, ele é nosso, pô. E aí eu acho que só pede o retorno dele, né? Acho que paga lá um valorzinho lá que tinha que pagar para o Atlético e ele volta, né? Mas ali aquele ano muita gente, né, foi sondada ali, que o ano o time estava bem organizado, né? E, e deu muito certo aquele ano. Cara, e aí, porque você fica 2021 no Atlético Goianiense, inclusive com a volta, né? Eu lembro que o jogo da volta do Atlético contra o Atlético Goianiense no estádio do Atlético, o estádio está empapuçado, assim, tem muita gente. É, eu te perguntei, né, sobre o estádio vazio. Como é que você olha de novo depois assim, cara, esse que lotar de novo e tal? Inclusive em um desses jogos, que é o jogo contra o Atlético, que é um jogo importante para o time, assim. Como que vocês olham, cara, para esse momento de retorno da torcida e tal? Pô, deu um frio da barriga, parecia decisão, né? Assim, você no início, né? Não fica tão acostumado com o estádio vazio, mas depois tu acaba se acostumando, jogando vários jogos, né? Com estádio vazio. Inclusive o Sul-Americano a gente jogou com estádio vazio, né? E quando volta, aí tu também se sente, fica até meio, caramba, né? Depois de tanto tempo sem ter o estádio cheio, e aí você fica com frio na barriga até demais, mas pô, aquele jogo ali foi bem importante porque o Atlético era líder, né? E, e a gente tinha bem, e a gente ganhou aquele jogo, né? Engraçado que o Cuca depois falou para alguns assim que tava passando de puto que ele tinha perdido o jogo, ele, quero ver você jogar assim contra o Flamengo, quero o time que tava brigando ali, né, Sim, pelo sim, título com o sim, Atlético Mineiro, né? sim. Mas foi assim, com a torcida deu um frio da barriga mesmo, parecia clima de final ali, porque acostumado já com o estádio vazio, né, durante meses, e volta a torcida e dá um up assim, de fato, né? E aí você, 22.
Bahia, 22, 23, Santos. Né? Como que você olha para isso aí? De novo, você está ali, né? E isso é muito importante, sempre jogando em times tradicionais, em times que são importantes em seus estados e tal. Como que é essa viagem que você segue, essa caminhada que você segue, cara? Cara, eu falo assim que teve 2 anos assim importantíssimos na minha carreira, 18, né, que eu falei para você lá atrás, né, que foi um ano que deu um, e 21, que foi esse ano, até que o Atlético Mineiro foi campeão, mas para o Atlético ali, e jogando uma Série A, eu, o Atlético Goianiense, fazendo boas campanhas, jogando uma Sul-Americana, um time que nunca tinha ganho lá fora, e fez, e ali eu vi que de fato ali ia aparecer grandes coisas, que meu contrato acabava ali, né, e aí fui sondado na época pelo Inter, pelo Santos, e aí o Bahia caiu naquele ano, né, na Série B. Só que o Bahia, pô, tava já querendo virar SAF, né? Apesar de cair, mas nunca deixou de ser grande. E ali, eu acho que foi um ano que ali era para mim ter não sei se mais calma, né? Não gosto de falar que eu me arrependo das coisas, porque complicado é quando você chega e fala, pô, eu poderia ter feito aquilo, né? Mas não, eu fiz o que eu quis mesmo, né? De fato, ali na época, Sim. meu empresário me ligou, eu tava de férias em São Luís, né? Curtindo até um Arlindinho na época, eu acho. Arlindinho tava lá, Sambinha. E aí eu me falando, olha, o Santos ligou e tal, mas não deu nada certo, né? Agora o Bahia, o treinador quer te ligar, né? Porque era o Guto, né? E aí caiu, mas é um clube grande, é um clube tal. E aí eu fui pro Bahia. Eu assinei 2 anos de contrato no Bahia, o Guto me ligou e tal. Só que naquele meio termo ali no Bahia ali, eu acho que 2 meses ali, o Santos volta atrás de mim, né? Eu com 2 meses de Bahia, 2, 3 meses de Bahia, sendo com 2 anos de contrato. Só que ele mexeu comigo de um jeito, né? Porque, pô, o Santos, Uhum. o time do Pelé, pô, do Robinho, tal, do Neymar, enfim. Aí eu falei, caramba, irmão. Falei, pô, aí eu liguei, eu falei, pô, e aí, não tem como a gente sair daqui não, tal. E ali, pô, saí meio que brigado do Bahia, né? Pelas portas do fundo. E fui pro Santos, porque mexeu muito. Assim, 3 anos lá, mas joguei pouco no Santos. Naquele ano mesmo já cheguei jogando também, até o primeiro jogo foi lá na Sul-Americana, contra o Banfield da Argentina e tal. Mas foi bem poucos jogos assim, cara. Ali eu senti, eu fiquei até, na época eu falo assim, eu fiquei até um pouco incomodado, porque eu vim do ano muito bom pelo Atlético. Aí normalmente te espera pelo menos um carinho melhor, né? E no Bahia eu tava recebendo esse carinho todo. Aí eu fiz de tudo pra ir pro Santos. E no Santos, cara, no aquecimento, pô, ali era uma negatividade contra mim, mensagens ruins e tal. Aí eu, caramba. Aí ali eu deixei também me afetar também, não tive paciência, né, mental também suficiente para suportar aquilo. E na época acabei voltando para o Atlético, aonde eu achei que isso me faria bem, entendeu? Sendo que ali eu tinha deixado um legado, né? Já tinha, e naquele ano eu acabo voltando para o Atlético, no segundo turno de brasileiro. Né? Engraçado, foram 3 times ali naquele ano. No segundo turno, onde o time já não estava tão bem no brasileiro, só nas competições internacionais estavam bem, e na Copa do Brasil, mas no brasileiro não estava tão bem, e aí aquele ano acaba caindo, né? 22. E chego no segundo turno ali, consigo fazer os jogos ali, né? Todos os jogos, 18 jogos. E assim, cara, mas foi um ano bem complicado. Financeiramente, contrato legal, né? Você tem, pô, contrato com o Bahia, depois tem com o Santos, 3 anos, né? Então, mas assim, esportivamente não foi tão bom, entendeu? E aí você circula bastante, você, né, Atlético Goianiense, Ceará. Como é que é jogar no Ceará, cara? Pô, você era torcida também, cara, Cara, foda lá. você ficou quanto tempo lá Ceará foi uma temporada no também, Ceará? foi uma temporada, foi uma Série B também que não deu muito certo, mas assim, bons jogadores fizeram uma seleção, uma Série B na época, assim, um time muito forte, só que não encaixou, né? Chegou um tempo que, porque a Série B era bem competitiva, né? Pega jogadores muito, às vezes, técnicos assim, às vezes não dá muito certo, né? Inclusive no ano seguinte eles subiram, né, o Ceará. Mas assim, a torcida, Sim. aquele calor ali no Castelão ali, pô, o- e ali ficou bem perto de São Luís também ali, eu lembro que teve um É, jogo, então, pô, e dava para ir, dava para você ir, você às vezes costumava fazer esse. cheguei aí, minha mãe ia me visitar,
Às vezes Uhum. eu ia lá, então isso foi bem legal também, ficar próximo ali. E assim, foi bom. Joguei a primeira vez também no Castelão de São Luís, que o Sampaio estava na Série B daquele ano. Nunca tinha jogado lá, depois que eu saí de São Luís, jogado contra ou jogado lá. E aí a gente jogou Ceará e Sampaio, né? Minha família foi lá, foi bem legal, assim. Cara, e como que é esse sentimento? Assim? Porque você, eu, pela minha colinha aqui, você é natural da cidade de São Luís, é isso mesmo? Como é É que isso é, mesmo. como é que é voltar para casa, cara? Porque eu fico imaginando, né, esse sentimento assim de jogar em casa, jogar no estádio da cidade onde você nasceu, cidade onde, sei lá, você passou uma parte dela, né, andando pelas ruas ali de São Luís e tal. Como é que é esse sentimento, cara? Mesmo que um jogo só, não sei quantos jogos que você fez lá. Como é que é esse sentimento, cara? Foi um jogo só, né, na verdade, né? Pô, o sentimento, cara, não sabe nem explicar, né? Porque assim, recebi o meu avô na época que já estava um pouco adoentado, né? Assim, aí ele foi no hotel com minha mãe, com meu tio e tal. E depois meus amigos, vários amigos meus foram ver o jogo, assim, todo mundo com camisa do Ceará ali. E foi algo que eu não tinha ainda presenciado na minha vida, né? Assim, era um sonho meu de fato mesmo ver amigos, familiares no estádio onde eu, tipo, minha mulher, tal, meu filho, tudinho já foram. Agora, minha família ali mesmo, a mãe, entendeu? Meu avô, tudinho ali. Pô, isso ali foi algo fantástico ali, né? Foi até empate o jogo, né? Talvez eu não fui nesse jogo, acho que eu não fui nem tão bem, porque de tão, né, mental, emocional que tava ali forado, né? Mas foi bem legal mesmo, assim, por jogar na minha cidade, né? Contra um time contra o Sampaio, no qual eu iniciei ali também, né, na base, então foi algo legal pra caramba. Cara, porque assim, eu acho isso muito interessante, porque assim, É, porque esse é um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de fazer o Papo Reto, que é essa possibilidade da gente tentar humanizar o atleta, cara, assim, que é de puxar esse sentimento dele virar e falar assim, pô, não, isso é legal porque eu levo a família e tal, pô, isso é legal porque eu volto para a cidade onde eu comecei e tal. Mas, cara, Ceará, Avaí. Como é que é isso, cara? Tu sai do Nordeste para bater no Sul. E aí, cara, como é que é? E assim, num clube que tem um estádio onde jogar lá é muito difícil. Como é que é o nome do A estádio? sacada, É um estado que a gente pode dizer, como de que não é tanto e que não era tão tradicional, mas que tem clubes que estão ali entre Série A e Série B, que é difícil jogar lá. Jogar no Heriberto Wilson é muito complicado, é um dos estádios mais difíceis assim, que eu, como torcedor, olhando, eu sempre olho assim, cara, como é difícil jogar aqui. E como que foi para você, cara, sair de dois estados assim que são, né, do ponto de vista diferente. cultural, né, que são muito diferentes e tal. Como que é isso, cara? E aí também em relação ao futebol nessas duas cidades, né? Olhando para o Avaí e tal, como é que o que que você me conta? Cara, assim, questão cultural, assim, bem distinta mesmo, né, diferente, né, um lugar um pouco mais frio também, né, em vários sentidos, mas, assim, também um clube muito bom, né, onde eu encontrei várias pessoas, assim, onde eu fiz bastante amizade, né, clube onde foi de muito aprendizado também, bem legal, mas, assim, bem diferente, né, cultural, a cidade também. Pô, eu tive um caso assim lá no Floripa, né? Que o pessoal lá, em muitos lugares, pô, os caras são fantásticos, né? Mas às vezes tem, pô, no elevador, você pega o elevador, é o cara mais sério, né? Pra dar um bom dia, pra. Aí a gente não sabe, aí a gente, os caras até brincam, né? Que quando vê assim alguém, né? Um negro assim num lugar bom, né? Ou fala que é artista ou é jogador, entendeu? Eles falam isso é bem também, às vezes chato, né? Porque tá num lugar ali onde, pô, todo mundo é ser humano, né, irmão? E aconteceu uma situação até com a menina que treinava com a minha esposa, né? Ela passava uns treinos para ela e subir no. Na verdade, ela tava para subir no elevador
esperando no mesmo lugar ali, num social. Aí uma moradora não quis ir com ela, né? Fui para outro elevador, e aí ela chegou falando isso para minha mulher, e isso ali, pô, ali foi bem ruim naquele dia, porque ela chegou, pô, você nem sabe, aconteceu isso, aquilo, outro ali, a menina não quis subir, ela chegou a se sentir mal mesmo. E ali, de fato, é um pouco frio mesmo, né? Apesar que tem muitas pessoas boas ali, né? Onde eu fui também muito feliz, mas ali o preconceito rola um pouco maior, né? Pois é, cara, tem até algo que eu acho que é assim, interessante de te perguntar, que é como que você nota essa diferença do ponto de vista racial quando você olha para estados tão diferentes, que é uma coisa né, quando você jogou, né, lá em São Luís, ou quando você jogou em Salvador, quando você jogou em Fortaleza, né, ou até mesmo em Santos e tal, dá diferença para jogar em Santa Catarina, assim, você nota, é muito diferente, não é? Como é que é, cara, esse trato, do ponto de vista racial? Cara, é assim, né? Tem diferença, entendeu? Tem gente que fecha os olhos para isso, né? Que fala que não tem, às vezes é bobagem, é isso, mas tem, né? É, pega o Nordeste ali, né? A gente fala até no Nordeste, vocês têm, né? Pô, não vai falar que em outros lugares não tem. Mas assim, é um lugar mais que dificilmente acontece isso, né? Aí tem um lugar mais do Sul, Sudeste, onde eu também já atuei, onde que tem muito mais, né? Vê que às vezes as pessoas em alguns lugares se tratam bem, em outros não, nem tanto. Fala muito a questão da xenofobia também, né? De você ser do Nordeste e quando sabe disso e parece que o tratamento é totalmente diferente, entendeu? E assim, cara, eu fico vendo que isso a gente não pode tocar nessa, a gente não pode ficar falando o tempo todo falando que as coisas são iguais, que é bobeira, que, que isso não é relevante, mas de fato é assim, é relevante, cara. É relevante porque é, uma coisa eu estava lá no Santos, pô, esse maranhense aí, não sei o quê, pô, o cara não sabe meu nome, entendeu? Pô, Maranhão jogando, entendeu? O cara não. Tu vê que é aquele ar de. Né, aí tu vai no sul ali também, aí as pessoas te olham, te vê com short, vê um cara mais despojado, tá? Aí te olha dos pés da cabeça, já te olha meio estranho, pô, entendeu? Então rola muito isso mesmo em relação a estados, né? E, exemplo, eu tô aqui em Goiânia. Em Goiânia, apesar de ser um centro-oeste brasileiro, né? Mas tem muito nordestino aqui, né? Então, assim, também é um. E aqui o pessoal é bem. Pô, gente boa mesmo, de fato, assim. Então eu não vejo tanta diferença, entendeu? Diferente de outros lugares onde eu morei, que, que o tratamento era diferente. Cara, antes da gente voltar, né, para esse seu momento atual, voltando para o Atlético Goianiense, tem um ponto que eu estava conversando com a minha companheira, que eu já ouvi já algumas pessoas falando sobre, e que eu vou pedir, inclusive, Bruno, pelo amor de Deus, você bota uma imagem bonita aí desse homem aí. Tem um cara que ele jogou na seleção francesa chamado N'Golo Kanté. Ele foi campeão pela seleção francesa, né? E uma das histórias que se contava é que 4 anos antes, sabe, anos anteriores ao título, ele estava, né? Ele estava, tipo, ele ainda não jogava bola e tal. Anos anteriores, eu não lembro se eram 4 anos, mas que ele vivia uma outra vida, né? Como cidadão francês e tudo mais. E sempre que se falava do Kanté jogando futebol, né, que ele aparece no Leicester, que é campeão inglês, e ele vai para o Chelsea. E aí, sempre que se fala dele, fala muito da força dele, e fala muito, né, não, ele é muito. Ele é, do ponto de vista físico, ele é muito forte e tal, mas nunca se fala da inteligência dele, né? Que é um cara que ele consegue preencher espaços do campo, que ele consegue fazer uma transição, perceber uma boa jogada e tal.
E eu noto isso muito, William, com jogadores negros que não estão em lugares que tradicionalmente se imaginam homens negros, que é o lugar Perfeito. onde se usa a cabeça para jogar. E aí, assim, eu ainda acho que todo mundo usa a cabeça para jogar ali, porque não tem como. Eu voltei a jogar, eu joguei um jogo com o pessoal do Observatório, eu olhei para aquele campo e falei assim, cara, 11 de cada lado? Não, devia ter 15, porque não tem como, aquilo é muito grande. É, e aí eu acho que a gente desvaloriza, né, do ponto de vista do jogo como um todo, né, porque parece que ele é um jogo só físico, né, que ele é só um jogo só um bando de, porque é isso, né, é um bando de brutamonte correndo atrás de uma bola, como se não fosse um jogo pensado, um jogo, né, em que você tem regras que você precisa jogar dentro das regras e tal, mas algumas posições é mais evidente. E o meio-campo, que é o lugar por onde o jogo é, a velocidade do jogo é pensada, né? Se o jogo vai ser mais lento, se ele vai ser mais rápido e tal. É, como que você nota isso, cara? Esse seu lugar, você enquanto homem negro que joga ali no meio, que joga ali na meiuca, que pensa o jogo, que, como eu brinquei, é o cara que chega junto, mas é o cara que pensa o jogo. Como que você olha para o seu lugar nesse, né, nesse campo e até na formação de atletas e tal? Como que você olha para isso assim, ou nunca passou e tal? Tu lembrou do Kanté aí, eu acho ele extremamente inteligente, né? Acho que é do meio ali, até porque ele pode ser um cara resistente, um cara forte, mas ele é um cara baixo, é um cara. Né? E para jogar no meio ali, ainda mais pô, na Europa, onde ele jogou por tanto tempo, é um cara inteligente, é um cara que sabe pô, se posicionar, um cara que tem vários desarmes, que, várias bolas em transições, então é um cara muito inteligente, onde eu acompanhei muito ele, né? E quando tu fala dessa questão aí, a gente pode lembrar até lá atrás que a gente conversou sobre a questão do gato, né? Porque o Nordeste em si era muito falado sobre isso, né? Sendo que no Sul e Sudeste também teve muito, mas muito porque eram as pessoas mais fortes, né? Eu não sei se porque lá atrás, né? Bahia, né? São Luís, né? Então, as pessoas negras normalmente são mais fortes, né, de fato. E ali aí chegava, o pessoal já achava que era alguma idade adulterada, mas não era, pô, entendeu? Não era. E aí, pô, o cara que joga no meio-campo ali, independente da cor, da racial, ele, pô, de fato tem que pensar muito o jogo, né? Tem que analisar bastante, né? Então, assim, o que eu fico analisando bastante assim é que, de fato mesmo, muitas das vezes o negro ou um cara que é mais forte, ele nunca é inteligente, nunca é o cara que pensa mesmo no jogo, né? É sempre um cara mais disputa, um cara mais viril, um cara mais pelo contrário, né? Tu vê tantos grandes jogadores negros aí que jogam em posições onde tem que se pensar bastante, né? Não é à toa que nosso maior jogador brasileiro, que é o Pelé, é negro, né? Então, assim, é um cara que pensava na frente de todo mundo, né? Pois é, porque tem algo que é muito interessante a gente pensar, que é como. Porque, assim, né, o jogo de futebol em si, como um todo, ele é um jogo difícil para muito jogar, porque você joga com o pé, você joga com a mão, é um jogo que você joga com o pé. Então, você precisa ter um entendimento de corrida, respiração, cabeça levantada e tal. E fazer tudo isso para um ser humano comum é difícil. Imagine isso para um cara que já está há anos treinando, o corpo preparado para isso, porque tem isso, né, William? Assim, atleta não come qualquer tipo de coisa. Tem coisa que não pode. é, não sei como você lida, por exemplo, medicação. Como é que eu não tal medicação tá com uma dor de cabeça? Entre em contato com o médico do clube e aí, pode, não pode? Quer dizer, toda uma vida que ela é, vamos dizer assim, restrita, né, em detrimento da carreira que se vive e tudo mais.
E às vezes a gente olha de fora e pensa assim, não, eu entro ali e jogo. Aí você me fala assim, meu amigo, você não dá conta de jogar a sua pelada do bairro. Então, deixa isso para quem sabe fazer. Mas, cara, eu queria antes da gente, agora já pegando esse ponto, né, mais atual, né, que é o Atlético Goianiense, como que é o William, nascido em São Luís, que carrega no seu nome o seu estado? Isso é muito importante, cara. Como que você olha para essa toda essa trajetória, para essa caminhada sua, assim, cara? No sentido de, pô, cara, olha toda essa caminhada aqui, tá? Olha tudo isso que eu já passei e tal. Como que você olha para isso, cara? Cara, eu me sinto, posso te falar assim, grato por tudo assim mesmo, né? Onde um menino lá do Maranhão queria ser só jogador profissional pelo time da cidade e meu sonho era esse, entendeu? E poder chegar em grandes clubes, né? Viver em várias culturas, né? Apesar que ainda não fui para fora do país, conheci alguns, mas jogar só aqui no Brasil, mas conheci várias culturas, várias pessoas de todos os jeitos, né? Várias religiões. Cara, muito grato mesmo, né, cara? E poder, como tu falou aí, né, levar o estado no nome, né? E onde eu vou, pô, eu brigo, eu debato ali. Se alguém falar mal do meu estado, eu tô ali, porque como eu já ouvi alguns falando que rola aquela brincadeira, né? Ah, não tem nada lá, ah, não sei o quê. Eu o tempo todo defendendo, mas assim, cara, sou muito feliz mesmo, de fato. É, Se perguntar alguma coisa que eu, lógico, tem muitos sonhos, né? Mas eu prefiro agradecer pelo que eu tenho, né? Assim, o que eu conquistei até agora. Então, sou muito grato mesmo e feliz, né, por tudo que eu tenho. Muito bem, seu William. Foi uma honra ter que eu já estava esperando já. Eu tinha falado como eu falei assim, Bruno, né? Porque na hora que a gente estava ali pensando os nomes e tal, eu falei assim, Bruno, esse cara aqui tem que estar, cara. Esse cara tem que estar. Eu sempre enchi o saco do nosso Bruno para a gente poder fazer isso acontecer. Ah, E eu estou muito feliz com esse papo que a gente puxou aqui. Acho que foi muito rico. Você legal. trouxe muita coisa para a gente poder pensar. Ó, galera, nosso papo passou por questões, né, de sempre, né, da trajetória dos nossos convidados, mas passa um pouco sobre as reflexões sobre os lugares onde a gente vai. A gente pode refletir, por exemplo, sobre a diferença. Por que que a gente tem uma diferença tão grande, né, entre a tradição dos clubes do Norte e Nordeste em relação ao Sul? Será que a gente não pode refletir isso em relação a alguns privilégios econômicos que algumas cidades têm em relação às outras? Né? Talvez a gente precisa pensar nisso um pouquinho, né? A gente pensar um pouco sobre como o racismo ele está colocado em algumas cidades em detrimento a outras, né? Isso é algo que é muito importante, né? Mas agora a gente chegou no momento que é o seguinte, William, que é o momento que eu já tinha te preparado para ele. Você tem alguma dica cultural que você quer dar aí para a galera? Alguma coisa que você acha legal, que você ouviu, que você viu? O que que você tem para dizer aí? Cara, assim, que eu. Cultural mesmo, assim, que eu acho que é bastante cultural e que eu curto bastante. E eu acho que tá no melhor momento é a questão do samba, né? Eu acho que quando a gente vai num samba ali, eu falo até que cura, né? E eu me amarro. E ali, é engraçado que às vezes quando eu tô no Rio, né? Que eu vou lá, que eu tenho um filho lá, eu dou uma passada lá. Tem um samba lá que é. Cara, agora fugiu aqui. Mas foi até um lugar, um quilombo ali, que era um quilombo antes, né? E, pô, bem, vou lembrar depois para poder colocar. É o samba ali da Pedra do Sal que você fala, que fica ali Não, na. o Santo Pé do Sal também, legal, mas é outro. Acho que foi até em BH já o pessoal. É um grupo, né, normalmente, que se reúne e faz. É o pessoal do É, Poeira Pura, não, né? não, é do. Agora, vou ter que pegar depois aqui e passar. Mas, assim, ali tem vários, né? A gente pega, como falou, Pé do Sal, né? Tem São do Trabalhador, tem a Feira da Glória lá, que é uma vez no mês. Tem muita coisa legal. Mas a questão do samba, assim.
cultural, né? Eu acho que mostra muito, assim, né? É, questão... E a questão religiosa, que eu falo muito, assim, também, cara, é que a gente fica muito ligado ao que é certo, ao que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Mas é respeitar, né? Respeitar o que o outro segue, né? Independente se é religião afro, independente se é protestante, se é o catolicismo, a gente respeitar o outro, né? Porque eu acho que isso ainda está muito, assim como a questão racial, né? Que no esporte ele ainda é muito forte ainda. O preconceito religioso também é muito forte ainda, né? Até no meio do esporte também é muito forte ainda. Que às vezes a pessoa, às vezes é até da religião afro, mas tem vergonha de dizer que é, com medo do, Sim. do que vão falar, né? E eu acho até legal, até o Paulinho, né, que jogava no Atlético Mineiro lá no Palmeiras, é um cara que defendia muito, né, a religião dele. E eu falo isso para a gente tentar terminar o máximo com isso, né? Porque nós somos seres iguais, a gente tem que respeitar um ao outro, né? E saber que todo mundo tem um lugar no sol, né? Independente de quem seja, independente do que tu segue, a gente tem que fazer o bem, né? E é isso. Ó, juro, não foi combinado. Não foi combinado. William Maranhão indicou para você aí, procure uma roda, uma boa roda de samba. No Rio, tem rodas de samba que são Todo maravilhosas, lugar. né? Deixar um beijo, inclusive, para a rapaziada do Poeira Pura, com uma roda de samba maravilhosa. Eu aqui em Belo Horizonte frequento algumas rodas de samba. Vou aqui deixar um beijo para a galera do Simplicidade, que é uma banda de samba daqui Pô, de já, BH, que é uma já, banda. já curti aí, hein? Aí, tá É, ó, vendo? bom Banda de demais. samba maravilhosa. Inclusive, meu irmãozinho Vasco, que toca o violão de sete cordas lá, ó, maravilhoso. A minha dica vai nesse mesmo lugar do samba. Vou indicar para vocês aqui dois álbuns de um cara que eu acho genial e que eu acho que combina muito com a frase que com tudo aquilo que o William disse aqui, que é uma frase que, se eu não me engano, a letra é do Xande de Pilares. A música chama Moleque Atrevido. Eu não sei se ela é do Xande ou se ela é do Jorge Aragão. Só pede para todo mundo. E aí a frase é: respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E eu vou indicar para vocês aqui os dois álbuns do seu Jorge Aragão, que é o Jorge Legal. Aragão ao vivo, volume um e o volume 2, que são dois álbuns assim espetaculares. Tudo do Jorge Aragão é maravilhoso. Tanto ele tocando com o fundo de quintal e na carreira solo. Então, só procura. Então, hoje a dica aqui é muito samba, né? Então, agradecer ao William pela participação, que foi assim, como um volante deve ser destruidor e inteligente, cerebral ao mesmo tempo. Fantástico. E de novo, hein? Para a gente poder fechar lindamente aqui, ó, conheçam, vai lá, procura as redes sociais do William, vai lá, manda um abraço para ele, isso é sempre importante, né? O celular da minha esposa tocou aqui. É, e não só isso, procura também as redes sociais do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, tá no Instagram, tá também lá no X, Twitter, X e tal. E também a gente tem um site lá, você vai encontrar uma camisa também parecida com essa. Essa aqui é a camisa de passeio do Observatório, mas tem as camisas de jogos, tem camisa de basquete, camisa de futebol americano, tem várias camisas, né, do Observatório. Então, acho que é assim que a gente fecha essa conversa, né? Dá tchau aí pro povo aí, ô seu William. Aliás, mensagens finais aí, o que que você quer falar aí pro povo? Despedida, mandar beijo aí, fica à vontade. Se te falar que é o Terreiro de Crioula, tá? O nome do Terreiro de Te- Crioula. Terreiro de Crioula. Quando eu voltar pro Rio, eu vou lá. E Em aí, São os Luís também tem, seus. em São Luís também tem bastante. A gente vai Nossa junto Senhora, lá. São Luís tem reggae bom, tem É, samba bom. E tá chegando agora o São João, hein? O São João agora em muito São bom Luís, lá. ó, Top. Outra, maravilhoso. muita cultura lá no São João que pega tanta questão afro como a questão também que dos europeus que chegaram. Então é muita coisa lá na época de São João Sim, lá. sim, é questão indígena, afro, esse encontro É, todo e que isso, dá de São essa João. síntese do São João. Verdade. Cara, faz aí os seus agradecimentos aí, fica à vontade. Uma honra
poder falar com você aqui, com todo mundo que nos acompanhou aí no Observatório, discriminação racial. Então é sempre bom estar aqui conversando, falar sobre tudo, sobre carreira, né? Sobre a questão racial, questão religiosa, questão cultural. E eu fico muito feliz e honrado aí de estar aqui conversando com todos vocês. Valeu? Grande abraço, irmão. É isso, galera. Beijo. Deixa um beijo aqui também para, né, Paulinho. Beijo para Paulinho e a família toda, Romário, seu Paulo, Dona Ana, a turma toda lá, né? Tá hoje, infelizmente, estão lá no Palmeiras. Ô, tristeza que foi. Mas, né, é isso, a vida segue e a gente segue com os carinhos aí. E é isso. E também um abraço especial para um cara que jogou contigo, né? Que é nosso querido Roberto Rosa. Se você não viu, tá em algum lugar. Vai botar aí no. Vai aparecer um bate-papo com o Roberto Rosa, que hoje está jogando no Brusque, né? Amigo querido, um cara muito querido. E é isso. Beijo grande, turma. Até a próxima e Valeu. valeu.